Bom dia, pessoal. Bom dia, doutor Estevão. Você me ouve bem? Oi, tá me ouvindo? Alô, testando. Estão me ouvindo? Oi, estão me ouvindo? Bom dia. Só agora ou antes já estava ok? Tô fazendo alguns ajustes aqui antes da gente começar. Alô, bom dia. Ok. Temos mais alguns poucos ajustes. Ok. Bom, vamos começar então. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Marcelo Collen, sou advogado criminalista aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, e fui convidado para fazer essa live. E, em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente a iniciativa do nosso presidente, da Associação Nacional da Advocacia Negra, Dr. Estevão Silva, que tem propiciado esse espaço que serve como uma forma de informação da população em geral. A internet é extremamente democrática e permite com que a gente possa compartilhar o nosso conhecimento com as outras pessoas. E, além disso, o que para mim também é motivo de grande admiração da iniciativa do Dr. Estevão Silva, que também tem
por meio dessa associação e também dessa iniciativa de fazer as lives, permitido que nós, advogados negros, tenhamos um espaço de divulgação, um espaço de inserção para comunicar com vocês, para conversar com vocês. Então, realmente, fica aqui os meus cumprimentos e o elogio à Associação Nacional da Advocacia Negra, na pessoa do doutor Estevão Silva. Tem sido fundamental para a gente conseguir consolidar aí os nossos trabalhos e, né, avançar um pouco num mercado onde a gente, infelizmente, tem chegado há pouco tempo. De toda maneira, também, me perdoe, gostaria de fazer uma seguinte indicação. Nós estamos vivendo um momento muito complicado no nosso país, no mundo, na verdade. Essa situação da pandemia de Covid-19 tem colocado todos em alerta diante de uma possível contaminação e dos riscos que a gente tem. E agora, gente, como sempre na vida, a prioridade tem que ser a nossa saúde, a nossa segurança, a nossa vida. Então, sigam as recomendações médicas, né? Quando a gente tem um problema jurídico, a gente procura um advogado. Quando a gente tem um problema nas nossas casas, nas nossas construções, procuramos um engenheiro. Então, acho que no momento onde a gente está vivendo uma crise sanitária, uma crise de saúde, a gente tem que ouvir os especialistas. Então, escutem o ministro da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, tomem muito cuidado, lavem as mãos, higienizem a casa de vocês. Vamos ficar em casa. Essa é a única medida que se mostrou acertada até o momento como uma forma de impedir um colapso do sistema de saúde, uma morte elevada de pessoas. Então, se atentem a isso, por favor. Cumprimento também a todos que estão aí já acompanhando a live e que me mandaram aqui um bom dia. Fico muito feliz com a presença de vocês. Para mim, é muito honroso poder estar aqui e compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Aproveito para dizer que vocês fiquem à vontade, tá, para enviar perguntas, dúvidas, a qualquer tempo, podem ir enviando aí. Na medida que eu estiver fazendo a explanação, eu sempre vou tentar interagir com a pergunta de vocês, e é muito interessante, acho que torna a live mais tranquila, mais leve e mais proveitosa também. Deixa eu só fazer Então, pessoal, eu demorei um pouquinho para entrar, eu tive um pequeno problema técnico aqui, até tive que readaptar de última hora a forma de fazer essa live. Eu até depois vou tentar compartilhar algumas telas com vocês, não sei se vai ser possível, mas preparei alguns slides que eu acho que seriam interessantes. Bom, após essa live, finalizar primeiro as orientações gerais. Após essa live, a gente vai ter uma sala de música aqui também na página do escritório. Então, convido todos vocês a permanecerem na página para acompanhar também essa iniciativa. É muito importante a gente dar apoio aos nossos camaradas que estão fazendo essa construção, que também é uma forma de cultura e interação para todos nós que estamos aí em quarentena. E venham fazer parte da Associação Nacional da Advocacia Negra. É uma associação que foi fundada em 2016, então temos aí pouco mais de 3 a 4 anos, né? E já tem feito um trabalho muito interessante, está em diversos estados da nossa federação. Então, venham fazer parte, integrem, né, procurem saber se na cidade de vocês, no estado de vocês já existem mobilizações, para que a gente possa, então, fortalecer essa importante associação. Bom, eu sou graduado em Direito na PUC, aqui de Minas Gerais. Tenho uma trajetória na advocacia, que iniciou na advocacia popular, fiz parte de alguns coletivos, o Coletivo Margarida Alves, a Assessoria Popular Maria Filipa, e desde 2018, faço parte, então, agora do meu escritório, Braga Collin Advogados Associados. Advogo na área de direito penal e execução penal, obviamente, e hoje eu trouxe para vocês um tema que é muito relevante nessa discussão do direito penal, apesar de não ser dogmática penal, né? A gente vai falar aqui hoje sobre seletividade penal, um tema muito importante que a gente pode discutir no âmbito da criminologia, que é exatamente o estudo do fenômeno do crime, né? De como as ações humanas, por quê e como e
e o que fazer diante de ações humanas que tendem à transgressão. Mas antes da gente entrar no assunto da seletividade, é importante a gente entender como que funciona o sistema penal, de onde ele vem e para que ele serve dentro de um Estado. Bom, o sistema penal ele é a forma que se organiza o poder punitivo de um Estado. Ele deriva da soberania desse Estado, né, do direito de soberania e da possibilidade de exercício de força por parte do Estado. Então, ele é o poder que vai agir no sentido de realizar o controle punitivo, um controle social punitivo, desde da suposta ocorrência, né, numa perspectiva de investigação, até a ocorrência efetiva de um crime, ou seja, sempre que existir a possibilidade de uma transgressão penal estar ocorrendo ou sendo detectada essa transgressão, a gente inicia ali, então, o exercício do poder punitivo que vai acompanhar esse processo até o efetivo cumprimento da pena. Então, ele é exatamente o controle social, como eu disse antes, feito sobre as condutas indicadas pela lei como criminosas. Mas aí a gente tem que sempre lembrar que o direito, e ao meu ver o direito penal mais ainda, não é asséptico. Ele não é blindado em uma bolha e totalmente distante da sociedade, né? Ele responde sempre a razões políticas. A gente pode ver as alterações legislativas demonstram isso. No caso do Brasil, onde a gente teve diversas constituições, a gente percebe as constituições sendo feitas de acordo com o cenário político do nosso país. E, nesse sentido, a gente não pode pretender que o direito seja uma ciência isolada, que o direito seja uma ciência intocada no meio de todo um contexto político, principalmente no Brasil, na América Latina, onde a gente tem um processo político e social muito intenso, né? Desde o processo de colonização, de ocupação das terras da América Latina, a gente vive constantemente processos de crise, de reformas, de estados de exceção, né? As diversas ditaduras pela América Latina. Então, a gente sempre tem que lembrar que o direito ele responde a essas razões políticas. E aí, entendendo minimamente o que é então, o sistema penal, a gente precisa pensar o seguinte: aonde começa a seletividade? Essa seletividade, ela parte do agente público, é do policial que realiza uma abordagem, é do juiz quando aplica a pena, ou do promotor quando escolhe ou não oferecer uma denúncia. Ela é uma seletividade que se inicia na personificação do sujeito, né? Assim, ela é personificada, existe um sujeito que executa essa seletividade. Ao meu ver, isso pode até acontecer, mas o conceito de seletividade penal ele vem num sentido de uma análise sistêmica. Então, ele não se trata apenas de um fenômeno individual, né, do sujeito que seleciona, mas sim um processo social e estrutural que faz com que determinadas pessoas sejam selecionadas. Selecionadas a quê? Vamos tratar logo à frente. E já adianto que a seleção ela não é só de quem é preso. Tá? Então, a gente tem que pensar isso, que a seletividade ela funciona dentro de um sistema, dentro de um Estado. E então, eu trago aqui um conceito do Eugênio Raul Zaffaroni, um importantíssimo jurista latino-americano, inclusive juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e ele trabalha o processo de seletividade em dois momentos, né? O que ele chama, então, de uma criminalização primária e uma criminalização secundária. A primária seria no momento de elaboração legislativa, da formatação das leis, das regras que gerem o sistema, e a criminalização secundária é, de fato, a ação punitiva em concreto. É a ação punitiva diante de uma situação real contra um agente específico. Até aqui, pessoal, tudo bem? Como é que está o áudio aí? Tudo certo? Vamos comentando aí que eu vou acompanhando com vocês. Aqui, né? Bom dia, doutor Estevão, nosso presidente, dando uma lidinha aqui nas nossas mensagens.
Ângela Borges, bom dia para você também. Muito obrigado pelas boas-vindas. Doutora Cristina, nobre colega, muito obrigado pela sua presença, doutora. Sempre bom dividir os espaços com a doutora, não só aqui nessa live, né, mas no dia a dia aqui na Ordem dos Advogados de Minas Gerais, onde a gente milita junto lá na Comissão de Promoção da Igualdade Racial. Muito bom tê-la aqui. Maria Tereza, obrigado pela presença. Fico muito feliz com a sua mensagem. Doutora Vanilda, sim, eu, quando convidado, optei por esse tema que eu acho que é muito importante, muito relevante, e ele foge de um lugar mais dogmático, como eu disse, né? Então ele tende a ser mais abrangente, podemos contar com a participação de mais pessoas, inclusive fora do direito. Igor Baroni, bom dia. Ok, então vou prosseguir. Eu vou tentar fazer Não, logo mais. Bom, então retornando, a gente está partindo aqui do conceito do Zaffaroni, de criminalidade primária e secundária. Eu vou passar pelas duas, que elas são extremamente relevantes para a gente entender o processo de seletividade penal. A criminalização primária, nas palavras do Zaffaroni, é o ato ou efeito de sancionar uma lei penal material que incrimina ou permite a punição de certas pessoas. Ou seja, claramente é uma ação em âmbito legislativo. E aí a gente tem que relembrar sempre daquela premissa do direito penal enquanto uma última ratio, que isso deveria ser analisado também no processo legislativo. A escolha de quais condutas seriam ou não criminalizadas, ela é inicialmente uma escolha no momento de formulação das leis. E qual que é o problema que a gente encontra na nossa realidade? A nossa política criminal são os atos políticos que o Estado determina como prioritários e como agir diante da criminalidade. Então, é exatamente a forma como que o Estado se propõe a combater essa criminalidade de uma forma racionalizada. E o problema é que, na nossa realidade, essa política criminal é extremamente populista e punitivista. Ela parte de um discurso muito raso, um discurso extremamente pautado no senso comum, com pouquíssima profundidade científica e teórica, e com uma clara função de punir por punir, né? A pena como uma mera retribuição, como um castigo pela conduta ilícita. E o problema disso é que ele também vai condicionar o processo de seletividade. Vamos chegar lá. Então, no processo legislativo, quando a gente perde essa visão do direito penal como última razão, como último motivo, como a última instância a ser tratada a última forma de resolução dos conflitos sociais, e a gente parte para essa política criminal pautada em questões atécnicas mesmo, né? Assim, senso comum, um discurso muito raso, a gente faz com que o poder punitivo ele perca a sua função social. E ele passe a ter uma função social meramente simbólica, ou seja, representar essa ação vingativa por parte do Estado sem qualquer tipo de fundamento para além disso, né? Então, isso esvazia de sentido o próprio poder punitivo, que tinha, como eu disse lá atrás, uma função de controle social. E aí ele vai exercer esse controle social exclusivamente por meio da força, né, da retribuição. E, por fim, o processo legislativo, ou seja, a criminalização primária, ela também tem um foco na nossa realidade numa ideia de prevenção geral, que é o quê? Eu faço uma lei extremamente com penas altas, extremamente repressiva, e, contudo, abro mão de todo e qualquer tipo de prevenção real, né? Nas medidas sociais, na redução da desigualdade, enfim. E aí, essa prevenção geral, ela vai ser pelo único e exclusivo risco de você ser preso e ser submetido a uma pena extremamente alta. Só que a gente sabe, nós do direito, e é importante dizer para os que não são do direito, que há séculos a gente estuda esse fenômeno da prevenção geral,
da ideia da sanção como um meio de coibir a, a conduta criminosa, e a gente sabe que isso é ineficaz. Isso se mostrou ineficaz ao longo de centenas de anos. Né? Se hoje a gente aumenta todas as penas do Código Penal para a pena de morte, a criminalidade não reduz. Né? As pessoas continuam praticando o crime. O fenômeno do crime não está ligado a uma pena, a pena combinada, a pena que consta na lei. Então, pouco adianta fazer esse tipo de iniciativa, além de que isso permite com que o Estado realize de forma ostensiva uma vigilância e controle constante dos cidadãos, e de todos os cidadãos. Então, quando a gente vê diversas leis, né, projetos de lei sempre com questões inconstitucionais sendo revividas, como, por exemplo, a prisão automática em segunda instância, que já havia sido julgado pelo STF, e aí vem um projeto de lei tentando impor isso novamente. A prisão logo após o Tribunal do Júri, que já havia sido julgado inconstitucional, e né, vez ou outra a gente revive isso porque a nossa ideia é de vigiar e controlar. E esse controle muitas vezes vai ser feito, então, por meio das prisões. Agora, pessoal, eu vou tentar compartilhar com vocês uma tela. Vocês me dão um feedback aí, por favor, se ela está aparecendo para vocês. Como que tá aí? Apareceu para vocês uma tela de um slide? Sim? Alô, pessoal? Quem puder me dar um feedback aí, por favor, no comentário, se a tela está aparecendo para vocês ou se ainda está aparecendo a câmera. Não? Tá ok. Então não vai ser possível, infelizmente. Mas basicamente, então, retornando aqui, eu fiz um quadro onde a gente pode comparar alguns tipos penais constantes da lei brasileira. E esses tipos penais eu separei em alguns grupos. De qual forma? Eu separei, então, os crimes da lei de drogas. Eu queria colocar na tela que facilitaria a percepção de vocês, mas eu vou, então, descrevendo para vocês aqui algumas situações. Eu peguei alguns crimes da lei de drogas, alguns crimes do Código Penal relativos a crimes patrimoniais, os crimes contra o patrimônio, também crimes contra a administração pública, contra a ordem tributária e o crime de lavagem de dinheiro. E aí, vamos analisar como que o processo legislativo brasileiro funcionou no momento de indicar quais seriam as penas aplicadas a essas condutas. O tráfico de drogas, por exemplo, hoje é o crime que mais aprisiona no Brasil, estatisticamente. E ele tem uma pena de reclusão de 5 a 15 anos. Tá? Vamos perceber esses números aí, porque essa comparação é extremamente importante. A associação para o tráfico, também é um crime da lei de drogas, ele indica uma pena de reclusão de 3 a 10 anos. Dos crimes patrimoniais, eu vou citar alguns, como, por exemplo, o roubo simples, de 4 a 10 anos. O roubo com o uso de arma de fogo, de 6 anos e 8 meses a 16 anos e 8 meses. O roubo, o latrocínio, né? Então, o roubo com resultado lesão, uma pena de 7 anos a 15 anos. O latrocínio com resultado morte, reclusão de 20 anos a 30 anos. Uma das maiores penas do Código Penal. Quando a gente vai analisar os crimes contra a administração pública, percebam como a pena base, a pena mínima, é bem inferior. Quando a gente vai tratar dos crimes como peculato, concussão e corrupção passiva, a gente vai ter aí penas de 2 anos a 12 anos. Mas apesar da pena máxima ser alta, a pena mínima é extremamente baixa. Os crimes contra a ordem tributária.
prestar declaração falsa à autoridade fazendária, falsificar ou alterar nota fiscal, uma reclusão de 2 a 5 anos. O crime de lavagem de dinheiro tem uma pena de 3 a 10 anos. E o que isso implica na prática? Então, agora em conclusão da criminalização primária. Então, vamos fazer uma pequena, vamos rememorar. A criminalização primária, ela é um processo que ocorre dentro do poder legislativo, no âmbito legislativo, quando a gente formula as leis que vão regular o sistema. No caso brasileiro, eu narrei esses crimes para vocês pegarem, no caso real, dentro da nossa legislação, a disparidade entre crimes patrimoniais e de tráfico de drogas e de crimes de colarinho branco, ou crimes contra a administração pública. E qual que é essa diferença dos números que eu citei para vocês? O que ela implica na prática? Vamos imaginar um mesmo sujeito, né, que tem as mesmas circunstâncias judiciais, sem agravantes e atenuantes, sem causas de aumento ou diminuição de pena. Então, a gente sabe que a pena desse sujeito tende ao mínimo legal, só para a gente ter aqui uma base de conhecimento, uma base mínima para conversar. No tráfico de drogas, essa pena mínima seria 5 anos. Nos crimes patrimoniais que eu citei, todas as penas mínimas são igual ou superior a 4 anos. Em contrapartida, os crimes contra a administração pública, contra a ordem tributária, têm a pena mínima inferior a 4 anos. Qual que é a primeira conclusão que a gente tira? São crimes que vão permitir, por exemplo, um cumprimento de pena, um cumprimento da pena inicialmente em regime aberto, dependendo da pena que vai ser aplicada. Sendo que nos crimes patrimoniais, via de regra, é o semi-aberto. Quem são os sujeitos ativos desses crimes? Porque essas penas foram pensadas também nesse sentido. Então, quem são as pessoas que, via de regra, cometem esse crime? A gente sabe que, em abstrato, todo mundo pode praticar qualquer crime. Mas, na prática, a gente sabe que quem pratica os crimes patrimoniais e os crimes de tráfico de drogas são pessoas em uma situação social, uma situação de renda, de trabalho, completamente diferente daquelas pessoas que praticam um crime de lavagem de dinheiro. Então, essa percepção dos diferentes sujeitos ativos, dos agentes dos crimes, dos autores dos crimes, demonstra um pensamento de aplicar uma pena mais branda para determinadas condutas. Agora também a gente teve uma alteração no final do ano dos crimes que permitem um acordo de não persecução penal. Ou seja, uma vez identificada uma situação que permite a propositura de uma ação penal, o Ministério Público ele pode propor um acordo para esse sujeito, e esse sujeito, então, cumprindo esse acordo, ele deixa de responder ao processo. Os crimes patrimoniais e o crime de tráfico de drogas ficaram fora, esses crimes que eu citei, né, dentre os patrimoniais, ficaram fora dessa possibilidade, sendo que corrupção, lavagem de dinheiro, a maior parte dos crimes comumente praticados por pessoas numa condição social maior, né, pessoas mais ricas, mais ricas, vai ser possível realizar esse tipo de acordo, via de regra. E aí a gente tem que também perceber qual que é o bem jurídico que está em jogo, né? Quando a gente fala de crimes patrimoniais, a gente está falando de um crime que é praticado, apesar de reprovável, ele é um crime praticado contra uma única pessoa. A vítima é uma pessoa física individual. E todos os outros crimes que eu citei, eles têm um recorte que é contra toda a coletividade. Quando a gente deixa de recolher um tributo de forma fraudulenta, a gente está afetando todo o sistema, todo o funcionamento do Estado, como o processo de financiamento da educação, da saúde, da cultura, enfim. Então, a gente também percebe que existe um processo de não sopesar esses bens jurídicos a partir de alguns valores. E também a gente vai perceber, então, que como aquelas penas são mais altas, não permitem um processo de cumprimento de pena em regime aberto, ou até mesmo substituição da pena, né, da pena restritiva de liberdade pela pena restritiva de direitos. Isso reflete na nossa população carcerária, que hoje é formada majoritariamente por pessoas de baixa renda, jovens de 18 a 25 anos, majoritariamente por pessoas negras, aproximadamente 70% do sistema prisional é ocupado por pessoas negras,
e com baixa escolaridade. Ou seja, a gente tem feito uma escolha de criminalização primária, um processo legislativo que permite, né, um funcionamento do Estado para encarcerar pessoas as pessoas que cometem esse tipo de crime, que normalmente são pessoas em maior situação de vulnerabilidade social. Bom, prosseguindo, a gente tem então a seletividade penal no aspecto da criminalização secundária. Então formatamos essa lei. Essa lei já é um processo de seletividade. Ela já indica uma escolha por parte do legislador de quais pessoas e quais crimes vão ter aí uma maior punição ou uma menor punição. E aí agora a gente pega essa lei e entrega ela para os operadores do direito. E aí a gente vai ler esses operadores de direito de forma ampla, no caso do sistema penal. Então, incluindo as polícias, militar, civil, federal, rodoviária e todas as outras, Ministério Público, os advogados enquanto administradores da justiça, juízes e agentes penitenciários. Lembrando que o processo de criminalização, do exercício do poder punitivo, ele só se encerra com o efetivo cumprimento da pena. Então, o sistema prisional também entra aí. E então, essa ação punitiva é exercida sobre as pessoas concretas. E, então, também tem um processo de seletividade nessa criminalização secundária. A partir do momento que o legislativo configura o sistema, as polícias vão agir num processo de investigação, prevenção e repressão das condutas tidas como ilícitas. O judiciário tem o papel de fazer a contenção desse exercício do poder punitivo, ou seja, aplicar a lei quando for o caso e deixar de aplicá-la quando for o caso, né? Uma medida também de contenção da ação policial, ou seja, indicando se aquela ação policial foi lícita ou ilícita, se as provas que foram reunidas naquele processo são suficientes para instruir, de fato, uma ação penal contra alguém, instruir da ação penal no trâmite desse processo, produzidas as provas defensivas em contraditória e ampla defesa, ou seja, todas as partes tendo a possibilidade de se manifestar sobre essas provas, de produzir todas as provas que são fundamentais para a demonstração das suas teses, ao final verificar se é um caso de aplicação da lei. O poder executivo, aí no sentido, desculpe, a execução da pena, né? Então, o cumprimento da pena também entra aí como uma parte desse sistema penal. E, por fim, a gente pode também, aí também é uma conceituação do Zaffaroni, a participação do público. As pessoas, em geral, fazem parte do sistema penal a partir do momento em que elas têm a capacidade de provocar o funcionamento desse sistema. Então, você ou qualquer outra pessoa, quando pega o telefone, disca 190, disca o disque denúncia e faz a denúncia de um crime, você está participando ali como um agente do sistema penal. Então, a gente tem aqui cinco forças, né? Legislativo, as polícias de forma geral, o poder judiciário e a administração da justiça, a execução da pena e o público, as pessoas. E aqui também é interessante a gente pensar o papel da mídia, né, que também participa de forma muito ativa disso tudo. Então, a gente percebe que existe uma seletividade, e aí eu quero trazer para vocês essa ideia de que ela não é na escolha específica do sujeito pelo agente público. Né? Não é necessariamente, ainda que a gente saiba que isso acontece por estereótipos, estigmatizações de determinados agentes públicos pautarem a sua atuação contra determinadas pessoas, a gente tem que ver a seletividade como um problema sistêmico. E é interessante a gente ver ela dessa forma, porque o sujeito que pensa de forma preconceituosa, talvez a gente não consiga alterar o seu pensamento. Mas, vivendo em uma democracia, nós podemos tentar alterar o funcionamento do sistema, né? E aqui a gente vê que cada vez mais importante a escolha dos nossos representantes, porque todos os poderes estão envolvidos nisso, legislativo, executivo, judiciário. A opinião pública movimenta esse sistema, né? E aí a gente pode tentar encontrar formas, eu acho que o Estado Democrático de Direito permite que a gente busque essas formas de combater a seletividade enquanto um fenômeno sistêmico. Então, até aqui,
Tudo ok? Alguma dúvida? Deixa eu ver se alguém mandou alguma pergunta aqui. Fiquem à vontade, viu, pessoal, para enviar mensagens, perguntas. Eu estou à disposição aí de vocês. A ideia é que a gente faça a live de forma mais fluida e mais dialógica possível. Deixa eu aproveitar aqui para ver algumas mensagens. Laís Marina, muito obrigado. Realmente, eu também gostei muito dessa escolha e que bom que vocês estão gostando. Dr. Gilberto. Dr. Gilberto Silva também, aproveito para fazer um agradecimento especial para ele. É o nosso presidente da Comissão da Promoção da Igualdade Racial na Ordem dos Advogados de Minas Gerais. Tem feito um trabalho brilhante na condução da comissão já há alguns anos, também conselheiro aqui da nossa seccional. Foi ele quem, num primeiro momento, me fez o convite para essa live. Então, também te cumprimento aí. Muito obrigado, doutor, pelo convite e pelo elogio também que o senhor enviou aí nos comentários. Bom, então a gente entendeu a teoria, né? Já que ninguém mandou nenhuma pergunta aqui, eu vou prosseguir. A gente entendeu a teoria, que é exatamente o funcionamento da criminalização primária e da criminalização secundária. Esses poderes, eles deveriam realizar um processo de autogestão, apesar de autônomos, eles seriam compensatórios. Então, o Poder Legislativo editou uma lei que é inconstitucional, cabe ao Judiciário verificar. A atuação policial realizou algum tipo de atuação também que é ilícita, o poder do Judiciário é essencialmente de contenção, tanto do Poder Legislativo como de qualquer outro. Então, como ele age mediante provocação, diante de uma situação, se ele identificar que existe algo a ser contido, ele deve conter. Sendo essa uma visitinha aqui de uma abelhinha. Então, enfim, como que isso funciona na prática, para além dessa teoria que mostra aí um certo equilíbrio? Ao meu ver, o controle social ele é feito por departamentos totalmente autônomos. Então, cada um age do jeito que acha que deve agir. E não se responsabiliza pela ação do outro também, obviamente, uma vez que são autônomos. E aí, o que acontece? Cada um aqui, a polícia faz do jeito com a autonomia dela, o sistema carcerário age com a autonomia dele, o Poder Judiciário age com a autonomia dele, o Poder Legislativo age com a autonomia dele. Porém, ninguém se responsabiliza pelo resultado final dessa bagunça, né? E, então, assim, vamos imaginar que é uma orquestra sem maestro, em que pode sair a música que for, ninguém é responsável por essa música, e que seja boa ou seja ruim, não tem dono, né? E o pior na nossa realidade é que esses sistemas autônomos, eles se autoprotegem. Então a gente percebe que quando existem falhas, elas são naturais, elas fazem parte de tudo em que nós, seres humanos, estamos envolvidos, não existe um processo de aprimoramento e de avanço. Muitas vezes essas instituições elas se retraem, elas se autoprotegem, num primeiro momento a si mesmo, né? Assim, a gente pensa que as corregedorias são todas vinculadas aos próprios órgãos e agem como um processo de defesa mesmo, em vez de ser um processo de fiscalização e de verificação de condutas indevidas. Ela funciona muitas vezes como um processo de autoproteção e elas também se autoprotegem entre si. As instituições se legitimam e se autoprotegem. Então, a gente vai perceber que isso gera um problema de igualdade e de justiça. Porque se a aplicação da lei, se a forma com que os excessos de determinadas instituições são tratados, eles não são feitos de forma igualitária, então vamos pensar assim, aqui em Belo Horizonte a gente tem um bairro muito rico, chamado Mangabeiras, um bairro só de mansões, que custam milhões de reais, onde moram os principais empresários, jogadores de futebol, a elite econômica de Belo Horizonte. Nesse bairro, eu pelo menos nunca tive notícia, na minha vida inteira e muito menos na minha trajetória de advogado, de alguma operação policial que tenha entrado em um domicílio sem uma ordem judicial.
sem um mandado de busca e apreensão para entrar naquele domicílio. Contudo, nos meus anos de advocacia, eu já verifiquei incontáveis casos, e aí conversando com os colegas, os que estiverem presentes podem comentar para que todo mundo possa ver se foi só eu que tive essa percepção ou se os colegas do criminal também têm, que quando uma operação policial ocorre em um aglomerado, em uma comunidade, uma favela, comumente existe a entrada de policiais em domicílio das pessoas. E como que, então, a gente vai dizer que existe uma igualdade no direito à inviolabilidade do domicílio, se o caso concreto mostra para a gente que existe uma diferença? E que se isso é feito em um bairro, o policial que realiza esse ato, ele vai ter uma determinada sanção e em outros bairros ele não tem essa sanção. E isso fere, obviamente, o conceito de justiça. A gente vai ter, então, uma justiça que é teórica, porque ela vale para todos, mas ela é aplicada para alguns, no caso do sistema da justiça criminal. E, então, na prática, a teoria é outra, né, como diria o poeta. E aí a gente percebe que aquele sistema, com os 5 agentes que deveria funcionar em harmonia, funciona, na verdade, em uma completa dissonância. E aí, na incapacidade de promover uma prevenção geral, de fazer com que as pessoas não pratiquem crimes, de ter um ajuste social que reduza de fato a criminalidade, o que a gente faz? A gente vai para a repressão. A gente vai para a resposta violenta. A gente vai para a violência estigmatizante. E essa violência, ela não é só contra o agente, ela não é só contra o sujeito ativo, né, contra o autor do crime. Ela é constante, ela é cotidiana e ela é feita de forma ostensiva. Então, a gente vai perceber, por exemplo, disputas territoriais feitas à base de fuzil. E apesar de determinados locais, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde a criminalidade domina, de fato, alguns territórios e está extremamente armada, e a polícia dá uma resposta armada a isso, e vejam vocês que eu não estou aqui fazendo algum juízo de moral ou ético da atuação policial. Eu estou dizendo para vocês o seguinte: a gente dá uma resposta armada. E nessa resposta armada, essa violência também recai sobre pessoas que não estão relacionadas à prática de crime. Aqueles moradores daquela comunidade que estão ali, por exemplo, transitando, indo para a escola, indo para os seus trabalhos, indo para a sua igreja, também sofrem um processo de violência que é estigmatizante. Esse é o principal problema da repressão enquanto único método de prevenção. Né? A gente vai para a ostensividade e essa ostensividade é contra quem estiver na frente, infelizmente. Então, a gente vai perceber que na ausência de controle do judiciário, esse é um ponto extremamente relevante, porque vai estar diretamente ligado à nossa conclusão. A gente já entendeu o que é a seletividade, então é um processo de seleção dentro do sistema penal que alcança pessoas específicas de acordo com a sua condição de vida. Essa seleção também não é só dos autores, lembrei aqui de voltar nesse tema, ele é também das vítimas, porque quando a gente define quais crimes a gente vai combater em detrimento de outros, a gente está permitindo que outras pessoas sejam vitimadas, e que também as vítimas das vítimas dessa violência que é generalizada. Essa seletividade ela se manifesta em 2 instâncias, criminalização primária e criminalização secundária, e todo o Estado participa desse processo de seletividade, que é sistêmico. Ele não depende da ação do agente público, ele é uma ação estrutural. Então, o que a gente poderia pensar como beleza, já entendi, já fizemos o diagnóstico. Então, quais são os pontos centrais desse diagnóstico? Qual é a política criminal que a gente tem no nosso país hoje? Quais são as ações políticas? Quais são as ações que os nossos representantes e os diretores, né, diretores não é a melhor palavra, mas enfim, como que as instituições brasileiras agem no sentido de reduzir a criminalidade e dar uma resposta criminal, uma resposta de política criminal para o nosso povo? Eles vão, então, para uma lógica de repressão e ostensividade. Essa é a política criminal no Brasil hoje.
Isso isso é feito ao custo de abrir mão de uma ideia de prevenção. Então, a nossa linha de prevenção real ela é extremamente ineficaz, reforçando mais uma vez essa repressão. Não sendo possível prevenir os crimes, a gente fica condicionado a combater ele de forma violenta. E aí a gente vai condicionando e reproduzindo violências dentro de um sistema, e aí é um ciclo que não se encerra, porque não é eficaz, essa política criminal de repressão não é eficaz. A gente tem adotado ela no Brasil há muitos anos, e aí a gente pega as estatísticas do encarceramento no Brasil e do número da prática de crimes, ele é um crescimento exponencial. Tá? A gente cada vez aprisiona mais, cada vez a gente julga mais crimes, a gente prende mais e não tem reduzido a criminalidade. Então, apesar dessa resposta já ter se mostrado ineficaz, ela continua sendo feita e vai girando esse ciclo. E vamos ver até quando, né? A atuação policial, ela por ter essa perspectiva de um combate, de uma ação extremamente ostensiva, a gente tem um enfraquecimento do... Vou esperar o nosso querido caminhãozinho passar aqui. Aproveitar e beber uma aguinha. Então, retomando, a atuação policial ostensiva ela é feita desassociada de uma atuação policial investigativa. Então, a gente tem um baixo poder de investigação e um alto poder de ação. E isso é muito grave, porque a gente não consegue apurar crimes complexos, como os crimes de colarinho branco, até mesmo crimes comuns, digamos assim, mas, por exemplo, homicídios têm um número baixíssimo de resolução. Quase todos os crimes que dependem de investigação têm uma baixa incidência no sistema penal, apesar de a gente saber que são diariamente praticados. A própria corrupção, que é um tema que está em alta, a gente verifica nos livros de história que ela ocorre no Brasil há centenas de anos, e há pouquíssimo tempo a gente tem empregado algum tipo de ação para combater ela a partir da investigação. Porque é mais difícil investigar do que ir lá e fazer um flagrante. Né? E aí, para dar uma resposta para a sociedade, uma resposta para a mídia, uma resposta para as pessoas, o que a gente faz? A gente pressiona essas instituições por um resultado, e o resultado que ela dá é prendi tantos. Né? Apreendi não sei quantos quilos de droga. Fiz a prisão de tantas pessoas que estavam furtando o celular no carnaval. E a eficácia disso para o nosso Estado é baixíssima. Né? Resolve muito pouco enquanto ação da criminalidade, enquanto redução de criminalidade. E então, para além da atuação policial, a gente vai ver que a atuação judicial, na nossa realidade, ela tem um baixo poder de intervenção no poder punitivo, ela age de forma muito permissiva, e aí, assim, o exemplo que eu dei agora há pouco mostra um pouco isso. Muitas coisas que são absurdas são constantemente relativizadas, são tratadas como de menor importância, aceita-se tudo quanto é tipo de prova vou melhorar essa fala. A gente aceita de forma muito acrítica o que é produzido dentro de um processo. Então, assim, a gente tem estatísticas, por exemplo, de uma pesquisa da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que mais da metade dos casos de tráfico de drogas lá tem como principal prova o depoimento de policiais. E o depoimento de policiais ele é válido em uma ação penal, isso já é pacificado na jurisprudência, então ele tem o peso de qualquer outra testemunha, desde que não tenha ali um interesse direto no caso, uma razão para agir contra o réu. Mas qual que é a crítica que eu faço a isso? Quando a gente aceita que essa é uma única prova para indicar, por exemplo, a autoria de um crime, isso permite que a polícia deixe de produzir provas mais robustas. Então, 50%, 60%, 70% dos casos, bastou o policial realizar a prisão em flagrante e dizer que viu determinada situação para que aquele sujeito fosse, por exemplo, condenado por tráfico de drogas. Se o judiciário fosse um pouco mais exigente nessa prova e por exemplo, entendesse que ela por si só não é suficiente,
Isso geraria um efeito no poder executivo, nas polícias, de produzir provas mais consistentes. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o exemplo dos Estados Unidos, onde a gente tem que parece, aqui no Brasil isso é visto como uma bobagem, né? O policial, quando prende alguém nos Estados Unidos, ele é obrigado a dizer para a pessoa sobre os seus direitos, né? Os direitos de Miranda. Você tem o direito de permanecer calado, tudo que você falar pode ser usado contra você no tribunal e tal. Se ele não disser isso, ele tem que falar essas palavras. Se ele não falar, a prisão é ilegal. A gente pode pensar assim, falar isso é uma bobagem. Mas se o judiciário fala que não é uma bobagem, os outros agentes são obrigados a realizar, entende? Então, se a gente colocar que não pode, como a lei agora de abuso de autoridade coloca, não pode filmar o sujeito preso, né? Eu odeio quando eu vejo isso. Chega lá o cara da mídia, né, com a câmera na cara do sujeito. Porque você, não sei o que você tem a dizer, etc. Isso é claramente legal, não foi essa lei que veio agora que torna isso ilegal, não, mas isso era relativizado, era menos importante. Então, essa baixa intervenção no exercício do poder punitivo, ela acaba criando uma disparidade de forças dentro desses entes todos. E aí, no nosso caso, a gente percebe um poder muito forte na mão de quem efetivamente executa o poder punitivo, que são as polícias. Lembrando que o judiciário ele não exerce poder punitivo. Ele contém, ele controla, ele regula. Mas o exercício é feito pelo poder executivo, seja na investigação e na ação ostensiva, seja no cumprimento de pena. Tá? Então, é necessário que a gente tenha essa maior profundidade do debate do judiciário e que ele também pare de agir apenas como um sistema de contenção. Por quê? Porque quando ele não é exigente com prova e ele também quer dar aquela resposta social que a sociedade cobra, que a mídia cobra, a gente passa a ter uma atuação no sistema pautado na contenção de pessoas. Isso faz com que a gente tenha um número absurdo de pessoas presas sem estarem condenadas. As estatísticas de presos provisórios, que são então as pessoas que estão respondendo a um processo, mas que ainda não foram condenadas, é altíssimo no Brasil. Porque a gente pegou ele numa situação de flagrante, a palavra do policial é decisiva, aprisiona-se, responde preso, a palavra é mais uma vez decisiva, então tudo que começou lá no BO chega na sentença muitas vezes inalterado, resulta numa condenação, enfim. Então essa lógica de contenção, de agir prevenindo o crime pelo aprisionamento das pessoas, vai gerar uma sociedade com um sistema carcerário extremamente inflado e que não dá uma resposta real à criminalidade. Um ótimo exemplo disso é os Estados Unidos. Eu não acho que leva muito tempo para a gente ter uma situação muito semelhante ou até pior do que a de lá. A gente está encarcerando aqui de forma totalmente desnecessária, de forma muito acrítica, de forma automatizada. E aí o resultado disso tudo, né, desse bolo que eu estou aqui, né, tudo isso que eu falei nesses últimos momentos, a gente vai ter, então, o executivo com maior liberdade para exercer poder punitivo, porque ele está sem controle, ele age com um mínimo de controle. A gente vai ter uma banalização do uso do direito penal. Então, o direito penal, que deveria ser a última razão, deveria ser usado como última alternativa para a solução dos conflitos sociais, é usado para tudo. Tudo é BO, tudo é criminalização, tudo é crime de menor potencial ofensivo, manda para o GESP, se não é, prende. Tudo é processado, nada, é muito raro a gente ver uma aplicação, por exemplo, nos crimes patrimoniais de princípio da insignificância, que furtos extremamente pequenos levam a condenações, pessoas que furtam alimentos são condenadas porque são reincidentes. O sujeito é um morador de rua, ele furtou comida uma vez, e aí, beleza, existe ali a quantidade que foi furtada é insignificante, é um furto famélico, né? O cara furtou para comer. Aí ele é solto porque é uma conduta atípica. Porém, desculpe, né? Não é ilícita. Agora, se esse sujeito furta de novo, também com fome, não é, agora a gente vai prender porque é reincidente. Só que não teve nenhum sistema de assistência social, né? Enfim, as políticas não funcionam e aí a gente dá a resposta com o direito penal. Banaliza-se o uso do direito penal. Aumenta o encarceramento, cadeias extremamente superlotadas, ressocialização é uma fábula, é um mito, não existe isso no Brasil, apesar da lei dizer que o aprisionamento é para esse fim, é uma mera retribuição, é uma vingança organizada pelo Estado, e
enfim, há uma grande desarticulação e uma grande disparidade no controle desse poder punitivo. E eu não acho que isso tudo ocorra em razão de uma conspiração, né, uma mente maligna por trás disso tudo. São desajustes do sistema que são convenientes para os detentores do poder real. Então, funciona assim, todo mundo sabe que não está funcionando direito, mas é conveniente. Então, mantém-se essa reprodução. Esse é um padrão de disparidade replicado historicamente. Então, se a gente pega assim, direito romano, lei de Italião, a gente vai ter olho por olho, se forem pessoas de uma mesma casta. Se são pessoas de castas diferentes e quem cometeu o crime é da casta superior, ele não vai ser olho por olho, né? Vai ser olho por multa. Então, assim, a gente percebe realmente uma seletividade há muito tempo na história do direito. A mídia, que reforça esses estereótipos, também atua como um agente seletivo, estimulando a seletividade. Então, ruim é o ladrão, é o traficante, que faz toda aquela construção midiática, estimula uma sensação de perigo constante, uma manipulação do medo, de forma que se você liga nesses canais de TV, você fica com medo de sair de casa, porque parece que você vai sair na rua e alguém vai te matar, e aí isso faz com que as pessoas provoquem essa ideia de que temos que prender todo mundo, e a gente acaba preso, né, dentro das nossas casas. E aí o sistema seletivo, ele funciona também nessa ação ostensiva das polícias, pautada em estereótipos, estereótipos tanto de criminosos como estereótipos preconceituosos. Existe a formatação, então, da ideia de um inimigo, né, trazendo aqui o conceito do Gunter e Jacobs, de quem é esse sujeito a ser combatido, que no caso da América Latina, do Brasil, via de regra, é o periférico, né, é o mais pobre, é o negro na nossa realidade. E isso, assim, eu digo que é preconceituoso porque vem de uma percepção de inferioridade, de uma cultura racista que vem desde a colonização. E se a gente pensar o próprio direito, né, as teorias lombrosianas de identificação biológica dos criminosos antes da prática do crime eram ciências extremamente racistas. E nesse cenário caótico a gente traz a prisão como uma única resposta de combate ao crime. A gente abandona completamente, prevenir não é possível, então vamos encarcerar. Então, qualquer mínimo desvio é justificativa para a ação do sistema punitivo, do sistema penal. E quem efetivamente é aprisionado são aquelas pessoas que são mais vulneráveis e mais suscetíveis a sucumbir à burocracia. Né? Então, o sujeito que teve lá a porta arrombada, ele muitas vezes não tem capacidade de girar a máquina burocrática do Estado para impedir e para demonstrar e para constatar essa ilegalidade. Todavia, o sujeito do bairro nobre, ele consegue, ele não sucumbe à burocracia, muito pelo contrário. Ele tem capacidade, tem os melhores advogados, tem recursos, tem capacidade de fazer perícia, de fazer uma investigação defensiva e comprovar todas as ilegalidades que ali aconteceram. E aí isso faz com que apenas os mais vulneráveis sejam encarcerados, enquanto os menos vulneráveis sejam menos propensos ao encarceramento. E a seletividade, então, é a grande engrenagem da máquina que a gente tem hoje, né, do poder punitivo. E aí ela se auto-justifica, ela dá as respostas que a mídia e a sociedade pleiteia, ela alimenta as próprias instituições. Então o judiciário ele quer ali a sua segurança institucional para continuar agindo, a polícia sempre com recursos, armamentos para continuar atuando, e muito pouco é feito para alterar esse sistema. Ele é simplesmente mantido, posto que conveniente. Tá? Só beber uma aguinha aqui. Bom dia, Gonçalves Júnior. Que bom que eu estou podendo contribuir aí com o aprendizado de vocês. Bom dia, Shirley, também. Todos os outros que estiverem presentes, mas não tiverem comentado ainda. Então, quem são esses párias? Né? Párias é vem o conceito aí da
cultura indiana, né, que é uma casta que ela é tão baixa que ela não pode nem ser tocada, né? Ela não tem direito nenhum, ela é totalmente inferiorizada. Quem são? São os delinquentes, são os vagabundos, é o feio, é o inferior, é a cultura, é o sem cultura, né? A cultura dele não é legítima, ele é sem cultura, é o marginal. E via de regra, a gente vai ter então essa seletividade agindo sobre as minorias, sobre os vulneráveis, sobre os estereotipados, sobre os estigmatizados. Mas também age de acordo com a conveniência do poder punitivo. Então, se a gente pensar, por exemplo, nos episódios recentes do Brasil, da Operação Lava Jato e todos os seus abusos, a utilização do lawfare, né, a utilização da lei como a manipulação dos instrumentos legais como uma forma de combater um inimigo, né, que nesse caso seriam as classes sociais dominantes. É a classe política, a classe dos empresários. Eles também podem ser selecionados oportunamente. E daí a importância da gente entender e evitar a seletividade, porque hoje é conveniente para quem detém o poder real, porque ela está sendo executada sobre os párias, sobre as minorias. Mas foi também utilizada recentemente contra as classes dominantes, porque essas instituições elas vão adquirindo tanto poder, mas tanto poder e tanta autonomia, que elas agem contra qualquer um. E se o controle judicial não for feito, a gente vai ter, de fato, uma relação de um poder punitivo extremamente verticalizado contra o cidadão. E aí a gente tem que lembrar lá dos fundamentos do direito, de que o poder punitivo, ele não é só... ele vem dessa soberania do Estado e da possibilidade do Estado punir, mas ele é limitado, porque os nossos direitos individuais não podem sucumbir aos interesses do poder público, ao bel prazer do poder público, né? Então, é importante também essa limitação da atuação do Estado como uma garantia de direitos individuais. Então, qual que é a conclusão que a gente pode tirar aqui, uma conclusão parcial? De que as agências do poder punitivo, quando não são controladas, elas vão fazer esse movimento de expansão. Elas vão ficar mais autônomas, vão ficar independentes e vão agir como bem entendem. E isso acontece pouco a pouco. Cada vez que a gente não consegue conter uma ilegalidade, esse poder aumenta um pouquinho. Toda vez que alguém faz uma revista, faz uma abordagem violando um domicílio, faz uma busca violando um domicílio, isso aumenta um pouquinho. Toda vez que alguém, durante uma abordagem, né, é obrigada a desbloquear o celular para que as suas conversas sejam lidas por um agente público, isso aumenta. Toda vez que o Ministério Público combina com um juiz o momento de apresentar determinada prova, determinado pedido, quais são os melhores termos para isso acontecer, isso vai se aumentando. Entendem? Até chegar um momento em que a gente não consegue mais conter. Então, realmente é muito importante que a gente se atente para esse fenômeno da seletividade, porque ele é extremamente perigoso e ele coloca em xeque até mesmo o Estado Democrático de Direito. A partir do momento em que a força ela sobrepor o Estado de Direito, em que a autonomia do exercício da força por parte do Estado não estiver mais submetida ao controle judicial, a gente tem então uma completa incapacidade de garantia dos nossos direitos individuais, porque em última instância quem garante esses direitos é exatamente o Poder Judiciário, que faz a contenção. Mas, também ainda falando de Estado Democrático de Direito, eu entendo que ele é uma estrutura ideal, em teoria, capaz de controlar esse processo de seletividade. Mas, para que isso seja possível, é necessário corrigir essas deformidades. Então, se o exercício do poder punitivo, que é seletivo e ineficaz, tá? Vamos partir de duas premissas. O exercício do poder punitivo ele é seletivo, por tudo que eu disse até agora, e é ineficaz, que ele não gera uma resposta real para a redução da criminalidade. O cumprimento de pena também é uma mera retribuição. A lei fala que é ressocialização, mas isso é um mito, isso é uma fábula. Ele é um castigo, né? É o Estado fazendo o papel de vingador da vítima. Tá? Se isso acontece,
no momento da prisão e no momento do cumprimento da pena, o ponto de racionalidade que a gente pode ter para impedir que isso aconteça é exatamente a contenção judicial. Então, se existe um processo de reconhecimento de ilegalidade por parte do judiciário, e aí eu acho que nós, advogados, temos um papel fundamental nisso, que é de sempre levar esses debates à frente, formular teses para que a gente consiga construir precedentes e jurisprudências, para que a gente consiga fazer com que essa contenção seja racionalizada. E, gente, nunca vamos esquecer, uma sentença é sempre política. Eu não estou dizendo aqui política de partido político, de relação política, não. Mas a sentença ela é política na medida em que ela é um ato do governo da polis. Ele é um ato político, né? Ele é um exercício do poder soberano do Estado. Então, cada vez que uma sentença é feita permitindo essa expansão da autonomia e da atuação dos outros entes do poder punitivo, isso é política. Isso é uma decisão pautada isso influencia o nosso Estado. Isso é uma ação do Estado. O Estado soberano agindo sem conter determinada conduta. E aqui, antes das conclusões, que eu já estou caminhando para concluir, passei um pouquinho do tempo, mas espero que não tenha impedido ninguém de pegar o conteúdo completo. Só ver um comentário que chegou. Doutora Vanilda Santos disse: Doutor Marcelo, bem pontuada a questão do encarceramento em massa. Concordo que estamos nos aproximando muito rápido do que são os Estados Unidos da América. Penso como a filósofa Angela Davis, que denomina o sistema carcerário de complexo industrial carcerário, perfeito. Ou seja, há uma estreita relação entre o poder punitivo e o poder econômico. Aprisionar seria também o lucro. O que o senhor pensa disso? Eu concordo. No Brasil, a gente tem uma pequena diferença em relação aos Estados Unidos, que a gente ainda não tem um sistema penal tão privatizado. A gente teve uma primeira iniciativa aqui em Minas Gerais, né, na época do governo Anastasia. Ele, inclusive, fez um projeto de lei, salvo engano, para que fosse autorizada a criação de unidades prisionais privadas em um nível nacional, no nível federal, e isso lá é um grande problema, né? Porque existe toda uma lógica de lucro por trás do aprisionamento. Muitas pessoas, muitas empresas ganham dinheiro com isso e usam esse dinheiro para investir em campanhas políticas, em empresas que alimentam esse sistema. Então, o sistema penal ele é muito lucrativo, e esse lucro é usado para o controle político do país. A eleição de deputados, de senadores, de prefeitos, enfim, de promotores, porque lá os promotores são eleitos, né? Então, lá isso funciona de uma forma mais conectada com o lucro. No Brasil, eu acredito que isso se manifesta de uma outra maneira, apesar de também se manifestar, que seria nos interesses privados também de grandes empresas, de detentores do poder econômico, no sentido de que, como eu disse lá atrás, a gente tem uma polícia que que é construída para ser ostensiva e não investigativa. Então, se a gente pega, por exemplo, aqui no estado de Minas Gerais, eu não trouxe os números, mas eu recomendo que todos vocês acessem. São informações públicas de orçamento. E a gente vai ver como que o orçamento da polícia militar e civil, por exemplo, são díspares. Sendo que a polícia civil é responsável pela investigação e a militar pela atuação ostensiva. Quando a gente tem essa diferença, então a gente não está investindo em investigação, em métodos investigativos e em equipamentos de investigação. A gente está investindo em quê? Em armamento, em viatura, em munição, em formação de mais policiais, né? A policização. Então, a cada vez um maior número de policiais, enfim. Isso também segue uma ordem econômica. Né? As empresas bélicas se alimentam disso e alimentam a bancada da bala, né? Grandes jornais, grandes emissoras de TV se alimentam disso, não teriam audiência se não fossem os seus programas sensacionalistas e elegem seus deputados e senadores, muitas vezes ligados à bancada da Bíblia, né?
Então, assim, fazem com que o pensamento mais conservador seja levado ao Congresso Nacional. Então, existe também uma máquina de lucro que opera em paralelo ali com as políticas do Estado para perpetuar essa lógica. E, obviamente, também tem o lucro das empresas de segurança. Eu acho que é sempre importante pensar nisso, porque quando a gente faz o estímulo do medo, a manipulação do medo, a gente faz com que as pessoas coloquem grades em suas casas, câmeras, alarmes e e muitas vezes isso está associado ali às empresas de segurança que vivem disso, né? Mas, enfim, então espero ter respondido a sua pergunta, doutora Vanilda. Caso não tenha passado aí pelo que você gostaria, vamos estabelecer um diálogo aqui. Mas aí, então, partindo para a conclusão aqui da nossa atividade, no final eu vou abrir para algumas perguntas, para quem quiser interagir mais um pouco. O que eu estou dizendo aqui é que a gente tem que abolir tudo. Vamos abolir o sistema de justiça, e se isso não funciona, vamos jogar no lixo. Não é isso, até porque eu entendo que discutir a abolição do sistema penal hoje demanda um avanço enquanto um paradigma civilizatório. A gente precisaria ter outros valores, outras concepções enquanto povo, para que a gente pudesse evoluir. Eu acho que a gente está a léguas e léguas e léguas deste debate, né? Apesar da gente perceber, por exemplo, nos estudos de algumas comunidades tradicionais, que a gente tem a percepção do tempo de forma muito linear. Então, isso implica com que a gente tenha aquela visão de que uma coisa que aconteceu aqui, né, e progride, ela precisa ser punida, porque ela fica presa no tempo. Você já está entrando até num aspecto mais filosófico. A gente precisa punir esse sujeito porque ele impediu, por exemplo, uma vítima de viver. E aí ele tem que ser, o tempo de vida dele tem que de uma certa maneira pagar por essa interrupção, enfim. A gente tem isso, esse pensamento linear, eu não sei se estou conseguindo elaborar muito bem, mas ele traz uma perspectiva maior de vingança, enquanto uma ação necessária. Enquanto, por exemplo, comunidades que têm uma percepção do tempo circular, né? Ou seja, que as coisas vão e voltam, elas conseguem trabalhar de forma diferente com o sistema punitivo, porque elas pensam numa lógica de ação e reação. Então, se a sua reação também é punitiva, ela traz uma perspectiva que também, né? Enfim, e aí você mantém esse ciclo de ação e reação pela violência, pela punição. Então, eles conseguem ter uma elaboração maior para romper com um sistema como o nosso. Mas hoje, no mundo ocidental, principalmente, eu acho que é totalmente fora de cogitação esse tipo de perspectiva. Mas dentro do que temos, vou caminhar. Dentro do que temos, tá? Dentro da realidade, dentro do nosso modelo de Estado, dentro das nossas instituições, o que seria possível fazer, né? Eu acho que já ficou um tanto quanto óbvio que a minha visão é que a gente deveria ter uma contenção jurídica mais eficaz. A gente precisa corrigir essas distorções e determinar quais são os parâmetros mínimos de aplicação da lei penal, garantindo que ele realmente seja, que o Estado intervenha minimamente. O princípio da intervenção mínima, da subsidiariedade. O direito penal tem que ser a última ferramenta a ser usada. Então vamos tentar resolver conflitos de outras formas. Vamos ter medidas como a lei dos juizados especiais, medidas que tendem a reduzir o número de processos para que a gente possa focar nos processos que são realmente importantes. A gente tem que parar de dar gastar tanto dinheiro público, tanta energia, tanto recurso para ficar prendendo traficante com 5 gramas de maconha no bolso e fiscalizar a fronteira, que é de onde essa droga está vindo, né? Fiscalizar a fronteira aérea, que cocaína muitas vezes entra e sai do país dentro de aviões, de jatos, de luxo, inclusive. A gente precisa parar de prender, focar em ficar prendendo ali o ladrãozinho de celular no centro, ficar prendendo todos eles, e a gente coloca um tanto de policial na rua para ficar correndo atrás deles e prendendo e tal, e não que, né, assim, precisa ter uma resposta para isso. Mas o que seria mais eficaz? Vamos acabar com a indústria
de produtos receptados, vamos fiscalizar como que esses produtos estão sendo revendidos. Se não tiver quem compra esse celular, às vezes a gente consegue reduzir o número de crimes, né? Acho que é isso, trazer inteligência nessa ação, isso seria política criminal, mas enquanto isso não acontece, que a gente tenha um processo de contenção, que o judiciário possa, de fato, agir de forma mais racionalizada e não automatizada, né? Como meio que um gestor de processos. A gente recebe o boletim de ocorrência, a polícia formula o boletim de ocorrência, o Ministério Público faz a denúncia, chega no judiciário e ele muitas vezes opera como um gestor de processos. E aí você traz uma série de alegações em resposta à acusação, que é o primeiro ato de defesa, e ele posterga a decisão. Né? Tudo é mera irregularidade. Então a lei não é seguida para fazer um reconhecimento, mera irregularidade. Né? Então essa contenção ela precisa ser maior. E por quê? Porque quando ela existe, ela direciona o poder, as ações do poder punitivo. Ela direciona o exercício do poder punitivo. Se o judiciário para de aceitar determinadas coisas, ela obriga o poder punitivo a agir de forma diferente. Então, o poder judiciário é o que realiza a contenção. Eles não exercem o poder punitivo, mas que é exercido pelo legislativo e pelas polícias, né, pelo executivo também, no cumprimento da pena. Mas ele precisa conter. A gente tem que entender que se o legislativo programou o sistema, né, ele fez os inputs lá, determinada conduta é ilícita, a polícia, com essa regra, e sempre dentro de um processo de seletividade, ele faz o funil, ele seleciona os candidatos a serem punidos. E isso chega para o judiciário. E aí o judiciário ele vai funcionar quase que como um semáforo de trânsito. Ele vai dizer, isso pode, prossiga, e isso não pode, não prossiga. Então, a gente vai pensar, então, e aí é interessante o seguinte, por que eu digo que o judiciário não exerce poder punitivo? Porque se ele faz um poder de contenção, de regulação, vamos pensar um trânsito, né? Um cruzamento com um semáforo. O semáforo não move o carro. O carro ele move sozinho, ele move com seu próprio combustível, ou seja, as agências autônomas, o poder, as polícias, os agentes penitenciários, o Ministério Público, eles agem de forma autônoma, com seu próprio combustível. Mas quem vai dizer chega, ou quem vai dizer pode prosseguir, é o semáforo, né? É o poder de contenção. Então, gente, com isso eu vou encerrando. O meu desejo pessoal, né, participando trazendo a minha impressão para esse debate, é que o debate sobre políticas públicas, sobre políticas criminais, ele precisa ser feito de forma mais séria, de forma mais aprofundada. A gente precisa conseguir que o debate público e político receba melhor as contribuições das ciências penais como ciências que são. Tudo isso que eu estou falando para vocês tem fundamento nas ciências humanas. Isso é estudado por diversos juristas e pessoas que se debruçam sobre isso durante toda a vida e comparam sistemas de justiça e analisam estatísticas de redução de criminalidade, de que se você investe R$1 em segurança, em armamento, isso tem uma redução na criminalidade insignificante, mas se você reduz em educação, isso gera uma redução muito maior. Esse debate ele precisa chegar no espaço público, ele precisa chegar no debate político, para que a gente consiga mudar as nossas políticas criminais, que no final das contas são elas que norteiam tudo isso, inclusive a seletividade penal. O combate à seletividade penal ele vai ser por meio das instituições, ele vai ser por meio da criação de mecanismos de oposição aos abusos, né? E uma autocrítica, que eu acho que é sempre importante também trazer, o que eu vejo em mim e nos colegas, que muitas vezes são esses cientistas penais que estão tentando fazer esse debate público, é que principalmente quando a gente está num debate em nível acadêmico, entre colegas, a gente consegue aprofundar e discutir, ainda que em nível teórico, com mais profundidade. Mas muitas vezes, quando a gente vai discutir ali com o nosso tio, o nosso amigo, o nosso vizinho, e aí que são pessoas que vão influenciar também no debate público e no debate político,
a gente faz de forma distância e também de forma taxativa, com base em argumentos de autoridade. Então, o que eu proponho para vocês é que a gente sempre tenha muita fluidez nesse debate, que a gente tenha paciência para construir esses diálogos. Eles serão fundamentais para a gente conseguir evoluir no nosso, né, dentro do nosso sistema penal. E não vamos fazer isso com base, porque não sei quem falou isso, que eu vi a live lá do Marcelo, ele falou muito bem, e ele falou que o certo é fazer isso. Não, vamos tentar, né, ser mais cordiais, entender melhor o que está por trás dessa situação, que existe toda uma manipulação do medo que leva as pessoas a pensar assim, que o senso comum está formatado, e que se a gente quer agir de forma contra-hegemônica, a gente precisa de ter muito tato, tá bom? Pessoal, com isso eu finalizo. Eu vi aqui que ninguém mandou mais nenhuma pergunta, mas fiquem à vontade. Também comentários se vocês gostaram, não gostaram. Para mim é muito importante esse feedback de vocês, tá? Eu estou extremamente feliz de estar aqui. Eu gosto muito de compartilhar o conhecimento, o pouco conhecimento que eu tenho, e sempre busco mais conhecimento para que eu possa fazer isso cada vez com mais qualidade, com mais enfim, mais conteúdo para poder compartilhar. A gente primeiro senta para aprender, né, e depois levanta para ensinar. Eu estou sempre aí tentando aprender cada vez mais, e eu gosto muito de passar conhecimento também. Essa minha felicidade não existiria se não fosse, mais uma vez, agradeço o presidente da Associação Nacional da Advocacia Negra, Dr. Estevão Silva, que propiciou esse espaço tão importante de formação, de troca de conhecimento. Estão acontecendo diversas lives maravilhosas aqui na nossa página ao longo da semana, terão outras. Agora, em seguida, fiquem atentos, porque a gente vai ter também uma programação musical. Vamos dar apoio aí para os nossos músicos, né? A gente precisa valorizar as iniciativas nossas, né, do povo negro, já que a gente está aqui falando no âmbito dessa associação. A gente precisa de fortalecer os nossos. Então vamos também dar atenção aí à programação da live. Vamos fazer parte da Associação Nacional da Advocacia Negra. Tem todas as informações aí na página, podem enviar mensagens, existe toda uma equipe preparada para respondê-los. E se vocês estão gostando, né, façam parte, curtam, compartilhem com os amigos. É muito legal, né, que a gente possa produzir esse tipo de espaço. E por fim, pessoal, vamos lá. A gente, né, somos aqui, acredito que boa parte de nós somos cientistas, né, fazemos parte do direito, e a gente sabe da nossa importância enquanto especialistas quando a gente está aí diante de uma demanda, seja civil, criminal, administrativa, previdenciária. Qual é a importância de um advogado na atuação de um processo judicial? É imensa, concorda? Então vamos ouvir os especialistas da área de saúde, tá? Vamos ouvir esses comandos de lave suas mãos, tenha atenção. Todo mundo está sabendo, mas temos que falar incessantemente: fiquem em casa, fiquem em casa. Esse é o maior ato de respeito que a gente pode fazer, em respeito aos profissionais da saúde que estão nas ruas, aos lixeiros, a todos aqueles aos trabalhadores dos supermercados que não puderam estar em casa, inclusive para que a gente possa ter uma comida fresca e poder ir ao mercado quando necessário. A gente precisa ficar em casa para proteger também essas pessoas, não é um ato individual. E num cenário de pandemia, se todos nós não agirmos, vai dar errado para todo mundo. Se o sistema de saúde entrar em colapso, vai dar errado para todo mundo. Porque se você cair na rua e quebrar a perna, não vai ter um médico para te atender, tá? Então, não é só de corona que as pessoas vão morrer se o sistema de saúde entrar em colapso, não. Então, vou finalizar aqui com as mensagens que foram enviadas. Agradeço a todos que mandaram aí alguns elogios. Muito obrigado, Petri, Shirley, Dr. Estevão, muito obrigado. Dr. Marcelo, muito obrigado por esta rica e profunda exposição sobre a seletividade penal, principalmente em corpos negros. Parabéns pela oportunidade de dividir seu conhecimento conosco. Nós, operadores do direito, temos o dever de pensar em um futuro melhor para a população negra. Percebemos muito isso na sua exposição e reflexão. Com certeza, fica evidente para todo mundo, né, que a seletividade no Brasil ela é sobre corpos negros. Só a gente vê o recorte de quem está preso, isso é muito evidente.
A proporção de pessoas negras encarceradas não guarda proporção com a população de pessoas negras. São pessoas que estão mais vulneráveis ao exercício, como eu disse antes, do poder punitivo. E eu, como advogado, que tive a oportunidade de estudar, de fazer parte e de produzir esse tipo, de chegar a esse nível de conhecimento, eu não posso me furtar de trazer esse tema, que é extremamente relevante, não só para o direito, mas para a nossa sociedade. Então, que bom, doutor Estevão, nosso presidente, que você gostou da exposição. Estou sempre à disposição, inclusive, sempre que for pertinente, que eu puder contribuir com a Associação Nacional da Advocacia Negra, eu estou à disposição do senhor. Laís Marina, parabéns pela live, muito obrigado. Gonçalves Júnior, os argumentos na família próximos e o início da confrontabilidade. Os argumentos na família próximos e o início da confrontabilidade. Ciências politicalizadas. A letrinha está bem pequena aqui, está meio ruim de ver, mas é isso. Temos que fazer esse debate em todo lugar, na fila do pão e dentro dos tribunais. E todos os demais que comentaram aí, muito obrigado pela presença. Fiquem atentos. Eu vou deixar como comentário aí, né? Como eu não consegui compartilhar a tela, eu vou deixar como comentário a tela com os meus contatos profissionais, e-mail, telefone, Instagram, WhatsApp. Fiquem à vontade para entrar em contato. Tá? Estou à disposição de vocês. Caso tenham outras dúvidas, podem me chamar no privado também. Estou aqui no Facebook, estou no Instagram, @marcelocolim.adv. Sigam as minhas páginas, sigam as páginas da advocacia, da Associação Nacional da Advocacia Negra. Sejam bem-vindos a essa página. Acompanhem a live, acompanhem a programação. Até a próxima, pessoal.